o milagre do livramento da serpente em Paulo na ilha de Malta. Para darmos início, eu vou fazer aqui a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 3 ao 6, que diz o seguinte: Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Vamos para a verdade aplicada. Não existe investida diabólica que não se revele diante do fogo produzido por Deus, ou que possa frear um crente cheio do Espírito Santo. E a nossa introdução de hoje: a esperança do naufrágio havia sido extremamente traumática, e descansar era tudo o que aqueles homens precisavam antes de prosseguir a viagem. Estava escuro, frio, e o apóstolo resolveu acrescentar lenha na fogueira. Primeira lição: uma víbora em meio ao fogo. Muito pior do que a situação que vivemos pode ser a interpretação que as pessoas têm a nosso respeito. Paulo viajava como um prisioneiro, já havia sido injustiçado pelos judeus. Havia passado por julgamentos e acusações, que encarou uma tremenda tempestade, que sobreviveu mais um naufrágio e agora uma víbora se agarra à sua mão. A vida de Paulo passa por uma cadeia de eventos que parece não terminar. Agora em Malta, uma víbora se agarra à sua mão, Atos 28:3, e existem momentos que devemos escolher entre lamentar ou agir. Esperar que a tela da provação se feche ou sacudimos as mãos, né? Na interpretação das pessoas, alguma maldição estava sobre a vida de Paulo, mas ele não se deixou levar nem pela víbora, nem pela opinião alheia. Existem palavras que nos paralisam, e nessas horas é importante não somente sacudir as mãos, como também a mente. Leia Romanos 12, versículo de 1 ao 2. A atitude correta é a esperança. Romanos 4, versículo 18, Colossenses 1, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 8. Faça essas leituras. Não importa quantas víboras nos prendem à nossa mão, Deus não nos chamou para sermos consumidos pelas víboras da desesperança. Quais são essas víboras? São as mágoas, são as pessoas que nos magoam, são as pessoas que estão tribuladas, né? Passando por lutas, tribulações. Nós devemos levantar e sacudir a poeira e continuar caminhando, porque lutas vai ter sempre nesse mundo de meu Deus, vai ter sempre luta, vai ter sempre tribulação. Nunca devemos deixar as víboras da vida nos entristecer ou tentar tirar a nossa vida de alguma maneira, tirando nossas forças, tirando nossa alegria e energia. Nunca devemos deixar acontecer isso, porque nós somos do fogo. O fogo é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Os bárbaros foram solidários nesta viagem com o sobrevivente do naufrágio. Atos 28:2. Por causa do frio e da chuva, eles foram se aquecer diante da fogueira. E uma víbora fugindo do fogo aconteceu. Isso naquele momento. Paulo ajuntou alguns gravetos secos para lançar no fogo já existente. Então, para fugir do calor, a víbora se revelou de onde estava camuflada. E só o fogo do Senhor faz com que o que está camuflado venha à tona para fora. Tem muitas coisas que vai vir à tona
para fora, porque a presença de Deus vai ser tão forte, o fogo do Senhor, a presença do Senhor vai ser tão forte, e a justiça divina vai ser tão forte que vai vir muita coisa para fora. Então essa víbora veio para fora e mordeu o apóstolo Paulo. Se nós desejamos de todo o nosso coração um avivamento em nosso tempo, vamos ficar surpresos em ver a atuação de Satanás em lugares e vidas aparentemente normais. O fogo tem como característica eliminar tudo o que estiver encoberto pelas trevas, há de se declarar. Daniel 2, versículo 22, 1 Coríntios 3, versículo 13 e Efésios 5, 13. Uma víbora lançada no fogo. Todos esperavam que Paulo morresse, mas ele de modo simples sacudiu a víbora na fogueira e agiu como se nada houvesse acontecido. Atos 29, versículo 4 e 5. De repente, viram que o Paulo já não era mais uma maldição e passaram a compará-lo a um Deus, né? Com letra minúscula, claro. Atos 29, 6. Em nossa vida, sempre haverá fases em que irão nos marcar e depende de nós deixarmos que essas situações nos afoguem e nos impulsionem a seguir em frente. Filipenses 3, versículo 12 e 13. Estar nas mãos de Jesus é sempre ir além do essencial. Filipenses 4, versículo 12. Não podemos ser parados pelo que pensam ou que acham de nós. Muitos não entendem como Deus está agindo conosco e traçam um perfil de acordo com o que veem. Para uns somos malditos, para outros somos deuses, mas o que importa na verdade é o que somos para com Deus, é o que Ele é para nós. É isso que importa. Não importa o que as pessoas pensam de vocês. Não importa o que as pessoas pensam de nós, os cristãos que servem a Jesus. Sacode essa víbora e joga lá no fogo. Ou seja, vai para a oração. Ore a Deus para que Deus resolva esse problema, essa situação. Que vai vir à tona o que está camuflado, o que está fazendo mal para a sua vida. Não importa o que as pessoas falam ou que elas traçam de perfil negativo para conosco. O importante é o que Deus sabe o que somos. Nós somos o que Deus já falou que somos. Mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos para a segunda lição. As declarações do fogo. Os bárbaros eram politeístas e a justiça a quem se referem estava personificada na deusa Dark, que segundo suas crenças intervia para o castigo aos malfeitores. Atos 28, versículo 4. Paulo estava dentro dos propósitos divinos e as circunstâncias lhe criaram possibilidades para atuar em nome do Senhor. Vamos para entre gravetos secos. Traçando aqui um paralelo da vida espiritual, entendemos que estar seco é estar sem vida. Você vai ler Ezequiel 37, 11, Marcos 11, versículos de 12 ao 14, Marcos 20 e 21. Observemos que a fogueira já estava acesa e Paulo conduziu os gravetos secos para adicioná-los ao fogo e aumentar. Atos 28, versículo 2. A víbora entre os gravetos secos é um símbolo da ação de Satanás numa vida sem frutos e sem comunhão. Provérbios 30, versículo 19. Quando essa vida é levada ao fogo da presença de Deus, o calor do Espírito Santo gera um incômodo, fazendo com que os inimigos se manifestem e parta em retirada. A unção que estava sobre a vida de Paulo era mais forte que o veneno da serpente. E assim também acontece com todo aquele que está cheio do poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 19, leia Marcos 16, versículo 17, Efésios 6, versículo 16. A víbora agarrada na mão. O fato da víbora abocanhar a mão de Paulo nos ensina como Satanás tenta nos frear, utilizando aí de nossas ferramentas de trabalho, que neste caso eram as mãos de Paulo. 2 Coríntios 10, versículo 4, Atos 28, 3. Agora faço uma pergunta para você que está ouvindo a palavra do Senhor. O que o inimigo tem feito para te parar, para me parar
ele tem usado de artimanhas, ele tem usado de ferramentas de seu trabalho, ele tem usado de ferramentas que você usa para tentar aí, de alguma maneira, fazer com que você seja prejudicado. Não deixe Satanás usar aquilo que você sabe como ferramenta do inimigo para atrapalhar a obra do Senhor, para atrapalhar a obra de Deus. Então, a víbora mordeu o quê? As mãos de Paulo, que ele usava ali para pregar, para fazer alguma coisa para Deus. Então, tenha cuidado aí. Que maneira é que você está usando essa ferramenta? É para o bem ou para o mal? Então, essa mordida não aconteceu somente pelo fato da víbora fugir do fogo. Foi um golpe de retaliação, o último golpe antes da derrota. Em vários casos de libertação, é uma batalha espiritual. A retaliação é certa. Por isso devemos estar preparados como Paulo, que não se importando com a víbora, de pronto lançou no fogo, que é o seu lugar. Mateus 25, versículo 41, Apocalipse 20, 10. Vamos para maravilhas na ilha de Malta. Paulo não permitiu que a rejeição e a crítica frustrassem os projetos de Deus em sua vida. Públio, o chefe da ilha de Malta, era o principal representante romano dessa ilha. Seu pai estava doente e Paulo teve a oportunidade de exercitar o seu dom de curar e levá-lo consolo. Após serem informados acerca do milagre, os demais moradores da ilha que estavam doentes também vieram e foram curados pelas mãos de Paulo. Atos 28, versículo 29. Por que eles foram curados pela mão de Paulo? Porque o Senhor Jesus disse: vocês irão curar os enfermos, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vocês colocarão a mão sobre os enfermos, orarão por eles e eles ficarão curados. Então esse foi o mandamento do Senhor para cada um de nós. Ele disse: recebei o Espírito Santo e sejais revestidos de poder. Então eles foram curados. Tudo o que aconteceu, aquela retaliação, foi para que um homem fosse curado. Não somente ele, mas todas as pessoas que precisavam de cura naquele momento, naquela ilha. Agora, terceira e última lição: avivamento e provisão. A experiência nos ensina que as grandes provações são sinais de grandes maravilhas por parte do nosso Deus. Após a batalha com a víbora, Paulo não se torna a esperança daqueles nativos. Como gratidão pela bênção alcançada, eles tanto honraram quanto supriram as necessidades do apóstolo. Atos 28, versículo 9 e 10. O vento do Espírito. O Espírito impulsionou Paulo até Malta, e que para muitos era uma grande provação. Para Deus era uma oportunidade de atuar como servo. Paulo jamais chegaria lá se não fosse a força dos ventos contrários. Por isso que muitas das vezes os ventos contrários em nossas vidas, eles não servem para nos matar. Os ventos contrários que acontecem na vida das pessoas não é para matá-las, mas de alguma maneira é para que Deus faça o seu milagre, é para que Ele faça o milagre acontecer na vida de muitas pessoas. Os ventos contrários, as tribulações, as lutas servem aí para nos levar para o propósito de Deus, para aquele propósito que o Senhor tem para nós. Muitas vezes Deus faz com que acontecem coisas contrárias, é para que algumas pessoas sejam salvas, é para aquele lugar ou aquelas pessoas naquele lugar sejam salvas, elas reconheçam que há só um Deus, há só o Senhor Jesus e a presença dele. Por isso que este homem aqui foi levado para aquela ilha para curar muitas pessoas que precisavam da ajuda, de alguma maneira serem curados. Não estava no plano de Paulo ir para Malta. Seu alvo era Roma. Atos 23, versículo 11. Aquela víbora não mordeu outra pessoa a não ser Paulo. Foi sua ação que revelou e por causa desse incidente desencadeou um avivamento e a glorificação do nome de Jesus. Você está vendo aí? Tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi contrário ao que ele queria. Muitas das vezes nós estamos indo para um lado
em que nós, de muitas vezes, achamos que é contrário. Nós estamos querendo ir para um lado e o Senhor manda um vento, manda uma luta e nos leva para outro lado. E aí muitas vezes nós perguntamos, por que que o Senhor me trouxe para cá? Por que que o Senhor está permitindo essa situação? Por quê? Porque Ele tem um propósito, porque Ele quer salvar, porque Ele quer libertar, porque Ele quer transformar, porque através desta situação contrária, Jesus vai ser glorificado. A presença do Senhor vai entrar em cena, vai entrar em ação para dar aí a salvação, livramentos, curas, libertações para muitas pessoas. E a provisão divina. Adquirimos credibilidade quando nos conectamos com indivíduos e mostramos um genuíno interesse em ajudá-los. Ao tocar os corações das pessoas naquela ilha, Paulo, a tripulação, que estava junto com ele, foram providos de suas necessidades. Atos 28, versículo 10. O que tem nas mãos? Nada, porque a tempestade arrebatou. Sacuda as mãos e esteja pronto para ver o que Deus estará ponto sobre elas. Olha o que Deus está pondo nas suas mãos. O mais importante é que as mãos cheias é ver como Deus pode usar essas mãos vazias e com cicatrizes para curar os enfermos, fazer milagres, abraçar aqueles que necessitam de esperança. As suas mãos servem para fazer muitas coisas importantes. Não use o que você sabe, não use o seu corpo de alguma maneira para fazer coisas erradas. Eu estou falando da ação, de movimento. Não use para fazer coisas que não é do agrado do Senhor, mas use para abraçar alguém, para trazer uma palavra de ânimo, para colocar a mão no ombro e dizer, olha, Deus está contigo, essa luta vai passar, tenha esperança. Continue com fé. Então as nossas mãos, elas servem para fazer muitas coisas importantes, curar as pessoas que precisam. E o propósito do poder sobrenatural de Deus. No momento em que as pessoas viram que a víbora agarrava a mão de Paulo, elas tiraram suas próprias conclusões, interpretando de forma errônea aquela situação. Se nesse exato momento Paulo não estivesse cônscio de sua missão e firme na fé, os comentários poderiam alterar a sua situação. Por que Paulo sacudiu a víbora do fogo? Esta é uma pergunta. Porque sabia que em quem podia confiar quando confiamos em Deus e nos mantemos fiéis, firmes na sua palavra, Ele transforma a vergonha em honra e a escassez em abundância. Isaías 61:3, Atos 28, versículo 10. Então não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Levanta, sacode a poeira e continua caminhando, fazendo a obra, fazendo o que Deus mandou você fazer. Continue fazendo a obra do Senhor, não importa quem fala. Faça o bem, continue fazendo o bem, mesmo que muitas pessoas estejam te criticando, dizendo assim, ai, porque fulano tá fazendo isso para se amostrar, fulano tá fazendo aquilo para mostrar. Não ligue para isso não. Jogue esses comentários, sabe para onde? Para debaixo dos seus pés, exclua, delete, não ligue para o que as pessoas estão falando, pois se você está trabalhando para Jesus, pois se você é um mensageiro do Senhor, está fazendo a obra, então continue, levante, sacode essa víbora e joga lá no fogo, joga lá para Deus, que Deus, Ele vai resolver tudo. E a conclusão de tudo isso, nada nos acontecerá até que Deus faça conosco o que determinou a fazer. O que vai motivar isso é a nossa atitude diante de cada nova etapa com a qual nos deparamos. Vamos sacudir as mãos, lançar a víbora no fogo e caminhar com firmeza até a próxima fase de nossas vidas. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.